Agora é Covid. Um centro municipal de educação infantil aqui de Maringá suspendeu as atividades por causa de um surto de Covid. 22 funcionários do CEMEI Antônio Fassi, que fica no Jardim Quebec, foram afastados depois que testaram positivo para Covid. E para garantir a segurança dos alunos e dos servidores, as atividades presenciais foram suspensas por 7 dias a partir de hoje. Pela manhã, uma placa no portão avisava sobre a interrupção. A Secretaria de Educação informou que está monitorando a situação no CEMEI. Os números, infelizmente, estão aumentando. Maringá voltou a registrar mortes por causa da Covid. O número de casos está em crescimento. Vamos ver, então, nas telas que a gente preparou para você, esses dados sobre a Covid. Olha só, Maringá registrou 2 mortes por Covid. Uma mulher de 70 anos de idade com comorbidade, o óbito foi registrado no último dia 20, e também um homem de 85 anos de idade que tinha comorbidade, o óbito registrado no dia 25 desse mês. Casos de Covid, 1.820 mortes aqui em Maringá desde a pandemia. 197 novos casos, 516 novos casos nos últimos 4 dias. São 1.146 casos ativos e a taxa de transmissão está em 1,25. Isso significa que essa taxa de transmissão, 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 125 pessoas. Está em alta, é a 4ª semana seguida que a taxa de transmissão aqui em Maringá está em elevação, né? Ocupação dos leitos. Leito SUS de UTI neopediatria 100% ocupado, mas com nenhum caso de Covid. Já a UTI adulto, 91%, mas com 2 casos de Covid apenas. E os leitos SUS enfermaria, 73,60%, 16 casos de Covid. A gente tem que se cuidar, né? Os números estão aumentando, então evitar aglomeração. Se tiver muita gente no mesmo lugar, colocar a máscara, continuar usando o álcool em gel. A preocupação com a Covid está de volta, né? Os números mostram isso, a gente acabou de mostrar. A doença parece que retornou, tem muita gente se contaminando outra vez, mas ainda bem que esses casos, eles não são tão graves como anteriormente, né? A gente viu pela ocupação dos leitos. Já que a ocupação de leitos nos hospitais por paciente com Covid, como vimos nos dados divulgados, não são altos, a ocupação maior que dá por outras doenças, né? E a Milene Pascoal está com uma médica e participa ao vivo com a gente, a Aline Ribeiro, né? A tendência é de que essa alta de casos continue? Oi, Roberta, boa tarde para você, para o Sandro, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, já são 4 semanas, como vocês mostraram aí nos números, né? Com esses números, com essa taxa subindo. Então, a gente conversa agora com a Ana Gugel, infectologista. Doutora, a pergunta é a seguinte, né? São 4 semanas que a gente está vendo essa linha subir. A tendência é que continue? A gente está num cenário propício para isso? Totalmente propício. A gente aguarda que daqui 2 semanas vai ter o reflexo disso tudo. E os dados não deixam dúvida, né? A gente flexibilizou, a gente aglomerou, a doença é altamente transmissível, está vindo desde uma simples dor de garganta. Então, muitas vezes o paciente fala, olha, eu nem achei que era, porque eu nem espirrei, eu nem tossi. Eu achei que era uma crise de rinite. E nessa crise de rinite, você transmite para pessoas que podem sim vir a óbito. Doutora, apesar desses números estarem muito altos, né, a gente pode perceber que são casos menos graves? São menos graves. A Ômicron, ela tem essa característica, até porque ela encontra agora, nesse momento, uma população vacinada, mesmo que 77 milhões de brasileiros não tenham feito a dose de reforço, eles possuem 2 doses. Então, a importância da gente reforçar esse esquema vacinal, porque o vírus ele é muito, ele se vira e ele precisa para se reproduzir e sobreviver, tá entre nós. E ele faz de tudo para isso. A medida é a prevenção. A vacinação tem protegido, como você acabou de citar, e os sintomas, né? Você comentou, mas às vezes agora é só uma dor de garganta. Porque antes a gente falava assim, uma dor de garganta, uma febre, mas agora tomar mais cuidado então com esses sintomas? Mais cuidado. Está sendo muito comum o paciente falar, olha, eu vim aqui porque eu mexi ontem com as roupas do inverno e estou espirrando. Eu falo, vamos testar para a gente descartar,
o exame vem positivo. Então, a gente entendeu que essa doença não tem a gravidade de antes da vacina, mas a gente sabe que pacientes que são imunocomprometidos, os idosos que já têm um tempo da vacinação, esses sim podem evoluir a óbito quando a gente vê e está aí no boletim. Tem como a gente diferenciar, doutora Ana? Porque às vezes você fala, mas eu só tô com o nariz assim, ou tô com uma sensação tal. E aí, tem como diferenciar uma gripe da Covid? Infelizmente não. A gente tem algumas dicas, por exemplo, na gripe. Eu tenho uma febre alta, eu posso ter 39, 39,5. Na Covid, que é um resfriado, isso não fica tão evidente. Mas eu posso ter gripe também sem febrona e posso ter Covid com febrona. Mas febre alta, é importante eu já pensar no H3N2, que é a causa principal da gripe no nosso estado e aqui em Maringá, para a gente já lançar mão da medicação prontamente, específica para H3N2. Doutora Ana, a gente tem a recomendação de voltar a usar a máscara em alguns locais. A UEM, por exemplo, já voltou também a adotar dentro do campus, né, nos locais fechados. Enfim, o que você acha disso, doutora? Realmente ajuda? A máscara ajuda a inibir, ajuda a segurar esses números? Com certeza, é só a gente ver, né, esse surto que a gente teve na escola. Uma vez que eu tenho essa medida não farmacológica de proteção, eu acabo inibindo. A gente não vai dizer que isso não possa existir, porque tem falhas, eu tiro a máscara, dou um descanso nela e eu posso acabar transmitindo, mas os números são claros que ela diminui em muito a transmissão. Muito obrigada, doutora Ana, mais uma vez por participar com a gente, por esclarecer essas dúvidas que ainda a gente tem depois de tanto tempo de pandemia, de Covid, né? A gente ainda tem algumas dúvidas. Muito obrigada, Sandro, Roberta. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito Essas obrigada pelas sempre orientações. A doença não acabou, não sumiu, Covid está aí, a gente relaxou. E já que estamos em período de Copa, relaxamos e levamos um gol contra, né? Os casos estão aumentando novamente. Vamos tomar cuidado. Se possível, usar máscara é a recomendação da doutora, ajuda e ajuda muito. Então vamos prevenir, pessoal. Máscara, se possível, é a recomendação em alguns lugares. É melhor, é para a sua saúde, para a nossa saúde, para a saúde de todo mundo, para podermos chegar ao fim do ano sem um risco de aumento ainda maior de casos. O Antônio já está aqui.